Oi pessoal, para esse vídeo a gente quer derivar algumas funções. Eu vou começar tentando derivar f de x igual a arco seno de x. E é claro que numa primeira olhada você pensa, puxa vida, esse negócio não vai ser muito bom. Mas eu quero te dizer o seguinte, você já viu que o arco seno de x é simplesmente a função inversa do seno. Se ele é a função inversa do seno e você sabe derivar o seno, ou você sabe pelo menos a derivada do seno, eu vou te ensinar como é que a derivada da função inversa te ajuda a derivar isso. Então, o nosso tópico principal é, para derivar o arco seno, você precisa conhecer a derivada do seno, e aí, uma técnica a mais com uma regra da cadeia, a gente vai tentar e vai conseguir. Primeira coisa que eu quero te lembrar é o seguinte, de maneira geral, quando você tem uma certa função, e você compõe essa função com a sua inversa, tudo bem? Então você já tem a função inversa, já tem os domínios bem certinhos, você compõe as duas coisas. Ora, isso aqui tem que dar a função identidade. Veja que a função inversa pega um número x e leva no número y. E pela lei de formação, a própria função vai pegar o y e vai levar no x. Então é simplesmente você estar fazendo um caminho de vai e volta. Por isso, dá a mesma coisa. Tudo bem? Então sempre que você faz a composta da função com a sua inversa, volta para o número x. E basicamente a gente escreve isso assim. O que eu quero escrever aqui, antes de mais nada? Quero escrever exatamente isso que está aqui com o seno e o arco seno. Uma primeira dica, a função que você está querendo derivar e que você não conhece a derivada, você vai colocar aqui dentro. E a função inversa você vai colocar do lado de fora. Então eu vou escrever isso daqui assim, ó, seno do arco seno de x igual a x, perdão. Do arco seno de x é igual a x. Então você pode pegar um exemplo simples que seria o arco seno de meio. Você falar, se o x for meio, então o arco seno de meio, π sobre 6. O seno de π sobre 6, meio. E aí vai ficar seno do arco seno de meio igual a meio. Ou seja, essa equação de fato faz sentido. E uma vez que você escreveu isso assim, você vai supor que as duas coisas são deriváveis. Antes de mais nada. Então o seno você já sabe o que é. Suponha que essa aqui também é, e vamos fazer as contas para ver onde a gente chega. Tá bom? Vai derivar os dois lados com a regra da cadeia. Então é o que eu quero fazer aqui. Ó. Eu vou pegar o seno do arco seno de x igual a x e vou derivar com respeito a x em ambos os lados. Nota então. Aplicando um ddx nos dois lados, desse lado aqui é bem fácil e desse você tem uma composta. E quando você tem uma composta, você usa a regra da cadeia. Fazendo como? Você deriva de fora, a derivada do seno, é aquela parte que eu disse que você tem que saber, que é o cosseno. Aplica na derivada da de dentro. E multiplica pela derivada da de dentro, que é o que você quer descobrir. Então você vai multiplicar pela derivada de x. Nota que isso daqui é simplesmente a regra da cadeia. A derivada da de fora, aplica na de dentro, vezes a derivada da de dentro. E aqui desse lado vai dar sempre 1, né? A derivada de x com respeito a x dá 1. Essa parte aqui é a parte que responde a sua pergunta. Qual é a derivada do arco seno? Então, você vai supor que isso daqui não é zero e vai passar isso dividindo. Vejamos como vai ficar. Arco seno linha é igual a cosseno do arco seno de x. E aí você fala, pronto, professor, terminei. 1 sobre cosseno do arco seno de x. Mas na verdade você não terminou muito não, porque cosseno do arco seno de x ficou uma coisa meio feia. Então a gente vai tentar dar uma ajeitada nisso daqui. E como é que a gente vai ajeitar isso daqui? Presta muita atenção. Quando você tem aqui um arco seno, você quer que apareça aqui alguma coisa relativa ao seno, porque você já aprendeu que seno de arco seno, eles se cancelam. Então, você vai fazer uma conta para tentar achar esse cosseno em função da função seno para tentar cancelar isso. E como é que você faria? Você recorre a uma relação trigonométrica bastante conhecida. Para qualquer número real, o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado dele é 1. Então, nota que isso daqui é muito, nesse caso, é muito útil. E é muito apropriado para o que você quer fazer, porque veja, o cosseno de x eu vou substituir pela raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado. Isso vale para qualquer número. Então, se vale para qualquer número, em particular, vale para um número arco seno de x. E é o que eu vou substituir aqui. Então, eu vou colocar aqui a derivada do arco seno de x é 1 sobre
Ao invés de escrever cosseno desse número, eu vou escrever 1 menos seno ao quadrado do número. Então vai ficar 1 menos o seno do arcosseno de x quadrado. Veja, 1 menos o seno ao quadrado da mesma coisa. E aí, bom, você já sabe, o seno do arcosseno de x é o próprio x. Então, basicamente, a derivada que você alcança, escrita de uma maneira muito mais palatável, ela é escrita assim, ó. 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E aí você se pergunta, poxa, professor, mas vai que esse x aqui é maior do que 1 ou é alguma coisa assim? Não, não é. Porque o domínio do arcosseno já é de menos 1 até 1. Então, basicamente, quando você deriva a função, você mantém o domínio na melhor das hipóteses, ou então você ainda restringe mais. Veja que aqui o x não pode ser nem o próprio 1 e nem o menos 1. Então, aqui o domínio dessa derivada é um intervalo aberto de menos 1 até 1. Ok? Vamos tentar fazer mais um, seguindo a mesma lógica agora. Agora eu vou trocar aqui, ao invés de arcosseno, eu vou colocar arco tangente. Eu quero mostrar para você que dá mais ou menos na mesma. Então vamos fazer agora um pouquinho, um ritmo um pouquinho melhor, porque agora você já está mais acostumado. Deixa eu só apagar essa parte. Ok. Você vai pensar no arco tangente, é a função inversa da função tangente. Então, basicamente, você vai escrever a função que você quer derivar desse jeito, a função que você quer derivar aqui dentro. Então, você vai escrever arco tangente de x, vai aplicar a função inversa, cuja derivada você conhece, de fora. Ok, a função inversa é a própria tangente. E a tangente do arco tangente de x é x. Guarda essa equação e vamos começar com isso. Ó. Tangente do arco tangente de x é x. E agora a deriva dos dois lados. Tudo a mesma coisa, ok? Desse lado, regra da cadeia, porque você tem uma composição de funções. Então, a derivada da tangente, todo mundo já sabe nessa altura do campeonato, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Eu vou colocar secante ao quadrado, aplico na de dentro. Secante ao quadrado do arco tangente de x, vezes a derivada da de dentro. E é aqui que aparece a derivada que você está procurando, porque a regra da cadeia coloca um produto com a derivada da de dentro. Então, aqui, vezes a derivada do arco tangente de x. E isso vai dar 1, desse lado sempre vai dar 1. Ok. Supondo que isso aqui não seja zero, você passa dividindo e você vai ter que o arco tangente linha, ou seja, que a derivada do arco tangente de x é exatamente 1 sobre a secante ao quadrado do arco tangente de x. Poxa, professor, que bom então, né? Chegamos à expressão. Não, a gente não vai deixar essa expressão feia assim. Nós vamos tentar achar alguma coisa um pouquinho mais bem escrita. E aí você vai recorrer àquela mesma relação. Lembra que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1? Uma coisa que você pode fazer aqui é dividir tudo por cosseno ao quadrado. E aí se você divide tudo por cosseno ao quadrado, você vai ter 1. Seno por cosseno da tangente. E 1 sobre cosseno da secante. Então, é simplesmente uma outra forma de escrever a mesma coisa. Você escreve 1 mais tangente ao quadrado igual a secante ao quadrado. E nota que isso daqui é muito conveniente de novo, né? Por quê? Porque ao invés de secante ao quadrado, você pode escrever 1 mais tangente ao quadrado, desde que seja o mesmo arco. Então, aqui você vai escrever que o arco tangente linha, a derivada do arco tangente, é 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado da mesma coisa que está escrito aqui. Ó. Não é secante ao quadrado do arco tangente de x? Então é 1 mais tangente ao quadrado dessa mesma coisa. Do arco tangente de x. E bom, a tangente do arco tangente é o próprio x. E daí? Isso daqui simplesmente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Essa é a derivada do arco tangente. Inclusive essa derivada você vai precisar muito dela no nosso módulo 3, quando a gente for tratar de algumas integrais. Para a gente finalizar, vou fazer mais uma, que eu vou te dar uma colher de chá. Sabendo que a derivada da exponencial é ela própria, a gente pode tentar conseguir a derivada do log, que é a inversa da exponencial. Então, nota. Vamos calcular a derivada do logaritmo natural, tá bom? A inversa da exponencial. Você não sabe a derivada da exponencial?
tem que descobrir agora a derivada da inversa. Se você sabe a derivada da exponencial, você vai colocar aqui a exponencial e aqui a função inversa. Exponencial do log de x é o próprio x. E vai derivar essa relação. Tudo bem? A dica é essa. A inversa que você não sabe, você põe dentro. E a que você já sabe, você põe fora. Então vamos começar aqui, ó. E de log de x igual a x. Derivou de ambos os lados. Opa, d de x. D de x. Agora que você já está com mais prática, derivada da exponencial é ela própria, que é do log de x, multiplicado pela derivada da de dentro. Então veja, eu fiz a derivada da exponencial é ela própria, aplico na função de dentro, multiplicada pela derivada do log. E isso dá 1. Olha agora que moleza. E do log de x já é o próprio x. Então, essa parte aqui já é o x. E aí você supõe que o x não é zero, até porque log de zero não existe. E daqui você já tira que a derivada do log é justamente a função inversa. A derivada do log é 1 sobre o x. A derivada do log de x, 1 sobre x. Tudo bem? Com esse procedimento, sabendo uma derivada, você consegue achar a derivada da inversa, já supondo que seja derivável, mas de fato aqui deu tudo certo. E mais do que isso, né? Especificamente no caso do log e das outras tantas, se você achou que ela é derivável e a derivada é igual a isso, lembre-se também de que ela é contínua, porque toda função que é derivável é contínua. Então você já ganha de lambuja que o log é uma função contínua. Tudo bem? Espero que tenha ficado tudo claro. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.